Você sabia que o São Paulo vai faturar mais com 6 shows no Morumbi do que com todo o Campeonato Brasileiro jogando como mandante? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história. Falou sobre um jogo sob suspeita na Série D, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um jogo sob suspeita na Série D do Campeonato Brasileiro, partida que garantiu a classificação da Inter de Limeira para a Série C, a terceira divisão. O jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba aconteceu no dia 6 de setembro, válido pelas quartas de final da Série D. Aquele que passasse por esse jogo garantiria-se entre os 4 primeiros e, por consequência, na terceira divisão. Ninguém da Polícia Civil, que cuida da investigação, quis se pronunciar sobre quem é e qual o suspeito. É a Inter? É algum jogador da Inter? É do Goiatuba? Ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Tanto que tanto a Inter de Limeira quanto o Goiatuba usaram suas redes sociais para se mostrarem surpresos com a investigação. Importante dizer que esse jogo foi apitado por Anderson Darão, um dos mais importantes árbitros do futebol brasileiro. Ele aplicou 6 cartões amarelos e ainda expulsou o atacante Calazans, aquele mesmo ex-fluminense. Assim que tiver qualquer novidade sobre o caso, eu volto para informar para vocês, tá bom? Hora de falar sobre a seleção brasileira, que deixou ótima impressão por aqui também nos principais veículos de comunicação da Europa depois do 5-0 contra a Coreia do Sul na casa dos caras. E ao longo da sexta-feira, Thomas Tuchel, dos técnicos mais importantes do mundo e hoje comandante da Inglaterra, colocou o Brasil entre os favoritos ao título para a Copa do Mundo do ano que vem. Abre aspas para o Tuchel: considero Brasil, Argentina e Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero a Inglaterra como uma desafiante. Precisamos primeiro nos classificar para a Copa. Vale a lembrança de que a seleção inglesa tem situação confortável. 15 pontos conquistados na liderança do Grupo K. A Albânia, que aparece em segundo, tem 8 pontos, restam 4 jogos. Sobre a declaração do Tuchel, eu considero a seleção brasileira uma das favoritas. Eu só incluiria, além das 3 seleções que ele citou, Brasil, Espanha e Argentina, a seleção francesa com muitos talentos. França que fez 3-0 no Azerbaijão nessa sexta-feira. Hora de ótima notícia no São Paulo. O Caleri começa na próxima segunda-feira a fazer treinos dentro do campo. É a fase final da recuperação da cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho. Recuperação muito acima de qualquer expectativa. Ele operou 6 meses atrás e graças a uma dedicação impressionante que causou espanto até nos dirigentes, integrantes da comissão técnica do São Paulo, dá para imaginar a volta do Caleri ainda nesse ano. Não é o normal, não é o usual, não é o prático, mas levando em consideração toda a dedicação que o Caleri apresentou nos últimos meses, abrindo mão de viajar para a Argentina, abrindo mão de compromissos pessoais para fazer recuperação em até 3 vezes por dia, é possível imaginar que o Caleri jogue ainda nessa temporada. O centroavante está absolutamente obcecado com a ideia de ajudar o São Paulo. Importante registrar que os poucos momentos de folga do Caleri, abrindo mão de treinos ou de preparações, eram quando ele acompanhava o São Paulo em jogos em casa e fora. Alguém que está extremamente incomodado com o fato de não jogar e pretende jogar ainda nessa temporada. Só para arrematar de vez em relação ao Caleri. A partir de segunda-feira ele começa a fazer trabalhos em campo ao lado dos companheiros. Primeiro físicos, depois com bola. E essa atividade dos choques, do contato com outros jogadores é que pode dimensionar quanto tempo mais ele vai precisar para voltar a jogar. A tendência, se tudo correr dentro da normalidade, é de que no mês de novembro Caleri esteja de volta à camisa do São Paulo. Bora de informação exclusiva, queria te contar que o São Paulo vai faturar mais com 6 shows que serão realizados no Morumbi no mês de novembro do que com o Campeonato Brasileiro. Eu me refiro aos 15 jogos do Tricolor como mandante no Campeonato Nacional. Bora para os números. São Paulo estima uma arrecadação líquida de 20 milhões de reais com 6 shows que serão realizados nos próximos dias. São 2 apresentações do Oasis, mais 2 do Imagine Dragons, uma da Dua Lipa e outra do Linkin Park. 20 milhões de reais que incluem o valor fixo, além de variáveis com comida, bebida e estacionamento. Já no Campeonato Brasileiro, nos jogos como mandante, o Tricolor recebeu 15 partidas no Morumbi. A arrecadação líquida com bilheteria foi de 15 milhões e meio de reais, uma diferença de 4 milhões e meio de reais a favor dos shows.
é por causa da realização desses 6 shows que 2 partidas não poderão acontecer no Morumbi. O Tricolor vai ter de enfrentar o Flamengo e o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Existe a possibilidade de a realização da partida do Juventude também acontecer em Santos. Só para completar, lembrar que antes da confirmação da mudança desses 2 jogos, São Paulo fez um jogo contra o Ceará para apenas 12 mil torcedores com prejuízo de 35 mil reais. Foi a primeira partida depois da eliminação da Libertadores da América para a LDU. Já o jogo contra o Palmeiras registrou bom público, mas terminou com derrota, causando ainda mais preocupação dos dirigentes do São Paulo em relação à expectativa de bons públicos em seu estádio. Com esses 20 milhões de reais que serão arrecadados com a realização de shows, o Tricolor entende que vai ter uma menor necessidade de venda de atletas no fim da temporada, e o dinheiro vai ser utilizado essencialmente no pagamento de dívidas e contas emergenciais relacionadas ao elenco. E você, o que pensa sobre essas cifras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixei like 12, boa. Que jogador pode vir ano que vem para o São Paulo? O FT, nessa semana que passou, eu postei um vídeo por aqui falando sobre mais de 30 atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Deixa eu colocar na tela, que é sempre melhor quando a gente fala e mostra, né? Até vou deixar o link também para que vocês possam, no final da live, assistir. Afinal de contas, vocês estão aqui comigo, então vocês ficam comigo, mas vocês já deixam lá arquivado para depois assistirem. Quer ver? Ó, isso aqui, ó. Só ajustar aqui, ó. Pronto, ó. Então vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? O vídeo de hoje, esse aqui não é. Porque o São Paulo precisa do fundo de quantia. Esse vídeo é legal depois para vocês verem, mas não é sobre isso, não. Queria mostrar para vocês aqui, ó. Cadê o vídeo? Aqui, ó. Conheça 30 atletas quase desempregados. Relação que conta com Messi, com Neymar, com Loris. Tem bastante gente boa. Depois assistam com calma, tá? Pode ser uma alternativa para o São Paulo, mas também para o seu clube do coração. Não perca essa oportunidade. Voltando aqui para a nossa grade normal. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero te contar que Rodrigo Nestor está perto de bater uma meta que pode garantir ao Tricolor 25 milhões e 700 mil reais. Você vai lembrar que o Rodrigo Nestor havia sido emprestado ao Bahia no início dessa temporada. Logo de cara, por conta do empréstimo, o Bahia desembolsou 9 milhões e 400 mil reais. Ficou combinado que se o Rodrigo Nestor disputasse 25 jogos com pelo menos 45 minutos, ele seria comprado por 4 milhões e 800 mil dólares, que equivalem aos 25 milhões e 700 mil que eu disse agora há pouco. Pois bem, Nestor soma 21 partidas com a camisa do Bahia, com pelo menos 45 minutos, restam apenas 4 jogos. Com a observação de que o Bahia ainda faz mais 12 partidas daqui até o fim do campeonato, uma delas contra o São Paulo, no dia 25 de outubro. Desde que chegou ao Tricolor de Aço, Nestor já disputou 40 jogos, com 6 gols e 6 assistências. Queria destacar que as 2 últimas aparições do Nestor com a camisa do Bahia garantiram mais do que 45 minutos, o que aumentam essa expectativa. Ele tem jogado com mais frequência. Na derrota para o Botafogo, por exemplo, foi dele o único gol do Bahia no 2-1. Só para completar de vez sobre o São Paulo, lembrar que se o Nestor está perto de bater a meta, o Galopo, que estava emprestado ao River Plate, esse sim já será uma venda definitiva. O River Plate vai desembolsar mais ou menos 4 milhões de dólares para ficar com o meio-campista argentino. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai jogar pelo menos 2 partidas na Vila Belmiro e podem ser 3. O motivo? Uma série de shows programados para o mês de novembro no Morumbi. Já estão confirmadas as partidas entre São Paulo e Flamengo e São Paulo e Bragantino no Estádio do Santos. O jogo contra o Fla acontece em 5 de novembro, contra o Red Bull Bragantino em 8 de novembro. Existe a chance também de São Paulo e Juventude, no final do mês de novembro, entre os dias 22 e 23, também ser realizado no Estádio Santista. Você lembra de um acordo entre Santos e São Paulo, em que o Tricolor cede o Morumbi para o Santos e a recíproca é verdadeira. A mudança no local das partidas contra Flamengo e Bragantino tem a ver com shows do Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa. A possibilidade de mudança do jogo contra o Juventude tem a ver com apresentações da banda Oasis, com a lembrança de que cada show
cada dia de apresentação lá no Morumbi de shows garante ao São Paulo pelo menos 4,5 milhões de reais. Antes de mudar de assunto, eu só queria te atualizar que a CBF enfim divulgou os áudios do VAR. E dá para dizer que os dirigentes do São Paulo ficaram ainda mais revoltados, porque ficou muito claro que Ramon Abate Abel, o árbitro em campo, e Hilbert Estevão, o árbitro de vídeo, estão completamente fora da realidade em relação às normas. Eles entenderam o lance do pênalti do Alan em cima do Tapia como absolutamente normal. Frase do Ramon Abate Abel: escorregou, a bola está passando, pode seguir. O VAR respondeu: é justamente isso, ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área. Total falta de desconhecimento, até por isso São Paulo vai exigir da CBF que essa dupla nunca mais atue em jogos do Tricolor. Muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até o final. Considere se tornar membro do canal para se tornar um patrocinador e ajudar a gente aí no dia a dia de estar trazendo vídeos diários do São Paulo. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração e segue para mais aí, para não perder nenhuma das últimas atualizações do São Paulo. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!